Presidente do Conselho Regional, Patrícia. Esse é na frente e o de lá. Excelentíssimo deputado Evandro Roman, cumprimento e, fazendo isso, estendo o cumprimento aos demais membros da mesa. Assim como o protocolo já foi quebrado pelo companheiro de mesa, Ralph, eu vou me permitir também me posicionar aqui para que... Bom, vou começar minha fala dizendo exatamente da importância e da crença que tenho que um documento como a Base Nacional Comum Curricular traz para o desenvolvimento da educação do país, mas ele também tem alguns equívocos, né? E talvez o principal equívoco esteja exatamente numa das falas do nobre colega, quando diz que o documento visa estabelecer diretrizes para a construção do conhecimento cognitivo e social e negligencia toda uma outra gama de inteligências necessárias na construção das inteligências da criança. Quer dizer, ela não se restringe à questão cognitiva e à questão social. A gente está falando de inteligência sinestésica, inteligência intrapessoal, interpessoal, pictórica, quer dizer, várias outras inteligências que a base acaba não contemplando. E quando a gente precisa de um médico, a gente vai buscar um especialista, né? Se for uma doença de garganta, um otorrino, se for do aparelho gástrico, um gastroenterologista. Quando eu preciso de um advogado, eu vou buscar um advogado especialista, né? Mas quando eu preciso, no processo mais importante da formação da criança, eu tenho a equivocada crença de que um único profissional, com uma única formação, é capaz de dar conta de todas as dimensões do processo de formação dessa criança. E aí é exatamente, né, que vem a discussão sobre a necessidade de se entender o profissional de educação física inserido como um profissional habilitado e competente desde a educação infantil, e aí a gente não está falando só dos anos iniciais, mas desde a educação infantil, e perpassando toda a educação básica até o ensino médio. Bom, também é uma tarefa hercúlea conseguir tratar do tema em 10 minutos, mas vamos tentar aqui na medida do possível. Bom, parte da minha fala já foi agraciada pela explanação do professor Ralph, né, apresentando o que é a base. Uma questão importante com relação à base é que, diferente de outros documentos anteriores, ele é um documento normativo, ele estabelece uma diretriz obrigatória para todas as escolas públicas e privadas do país. Então, é importante a gente entender o peso que esse documento tem, né, na construção da educação nacional. Importante o esclarecimento sobre a perspectiva da diferença entre a base e os currículos, né? O documento é bastante claro nesse sentido. Os currículos deverão ser construídos pelos sistemas de ensino estaduais, distritais e municipais. Eu vou tratar especificamente da educação física. Na educação infantil, a gente vai encontrar, na verdade, não áreas de conhecimento, e aí eu acho que a estrutura da base está correta nesse sentido, né? E vai falar sobre campos de experiência, e estabelece 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos. Em momento nenhum, na base relacionada à educação infantil, a gente vai encontrar o termo educação física. Ele só vai aparecer nos anos iniciais, quer dizer, no ensino fundamental já nos anos iniciais, mas na educação infantil ele não aparece, não se fala em educação física. Embora vários daqueles conteúdos ali sejam conteúdos que necessariamente deveriam ser tratados por profissionais especialistas. E a gente vai ver um pouquinho isso na frente, né? Então a educação infantil vai falar de campos de experiência, são 5 campos. O ensino fundamental, que se divide, né, em anos iniciais e anos finais, e aí a gente já teve diversos nomes em várias legislações, né? Ensino primário, ensino ginasial, isso foi ensino de primeiro grau, isso foi mudando ao longo das alterações da evolução da legislação. Hoje a gente tem os anos iniciais, que contemplam os anos do 1º ao 5º ano, né, e os anos finais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e aí sim o ensino fundamental se divide em áreas de conhecimento, né? Aquele quadrinho ali já foi até apresentado, ganhei tempo com isso, né? Só frisando novamente, a educação física se encontra na área de conhecimento das linguagens, ok?
Muito bem. E aí a gente começa a tratar especificamente da educação física na educação básica. Eu poderia ter trazido isso sobre várias outras óticas, mas eu optei por trazer em 3 dimensões, né? A importância da educação física sob a perspectiva do processo ensino-aprendizagem, a importância da educação física na questão do esporte, que é uma questão discutível, polêmica, que está diretamente inserida com a matéria desta comissão, né? E a educação física tendo a sua importância na dimensão da saúde. Dentro do processo ensino-aprendizagem, a gente pode dividir isso em 2 dimensões, né? A dimensão psicopedagógica e a dimensão neurológica. E aí um pouquinho, né? A primeira questão que a gente coloca, e aí ela é bastante romântica mesmo, né? A mola de qualquer processo de aprendizagem, a motivação está exatamente na significância e na relevância do conhecimento. Ou seja, o quanto eu gosto daquilo que está sendo apresentado para mim, o quanto eu entendo que aquilo é importante, né? Se nós fizermos uma pesquisa com qualquer criança que tenha a possibilidade de vivenciar a educação física dentro da escola, a grande maioria vai dizer que a disciplina, a matéria, o conteúdo curricular com o qual ela mais se identifica é a educação física. Num primeiro momento isso pode parecer simplesmente, porque a educação física é brincadeira, a criança gosta disso, mas se a gente for perceber, a gente vai ver que a educação física, dentre todas as disciplinas que compõem, principalmente a estrutura curricular do ensino fundamental, é a única que vai, de fato, respeitar o processo de desenvolvimento da criança. Criança é movimento. Ela precisa se movimentar porque é na construção da relação com o meio que ela vai construindo a sua inteligência. E aí eu tenho uma escola em que a criança passa 5 horas do dia sentada dentro de uma sala de aula e ela tem, às vezes, 30 minutos de intervalo, que a gente costuma chamar de recreio, em que ela normalmente dentro da escola não pode correr, porque não há espaço para isso, e eu limito ou restringo, ou eu não tenho a aula de educação física que poderia dar conta dessa dimensão inserida na educação infantil nos anos iniciais, ministrada por profissionais especialistas. As pesquisas demonstram que crianças que são expostas a programas de atividade física regular, sistemática e organizada, o que é diferente da atividade física ocasional, porque toda criança corre, toda criança salta, toda criança escala, toda criança arremessa, mas o processo organizado na construção desse conhecimento, né, as crianças que são expostas a esse tipo de conhecimento se alfabetizam com muito mais facilidade. E também não é à toa, né? A construção da linguagem se dá na relação do meio, se dá do concreto para o abstrato. Quando uma criança corre e chega antes, ela começa a aprender os conceitos abstratos de tempo. Quando uma criança manipula objetos de diferentes pesos, ela começa a construir, né, exatamente o conceito de medidas, no caso de quilo, de peso em si. Quando ela percebe que os objetos têm tamanhos diferentes, ela começa a construir o conceito de metro, de centímetro, ou seja, todo conhecimento se constrói a partir de vivências concretas, que são apresentadas para elas, ou deveriam ser apresentadas nas aulas de educação física. Então, a educação física na educação infantil, ela não é um coadjuvante do processo de construção da inteligência, ela é protagonista, porque sem os alicerces das experiências sensórias motoras, as crianças têm muita, mas muita dificuldade de aprender a ler e a escrever e se comunicar de outras formas. Então, ao invés de se estabelecer processos onde eu antecipo a alfabetização letrada, né, eu deveria, na verdade, estar aumentando o espaço de tempo em que a criança pode vivenciar as experiências motoras, principalmente organizadas e sistematizadas, supervisionadas por profissionais habilitados. Mas ainda no processo de ensino-aprendizagem tem uma outra dimensão, que é a dimensão neurológica. Hoje a gente sabe, aquele conceito, né, de que a gente nascia com milhões, bilhões de neurônios e que depois que a gente nascia não apareciam mais neurônios, isso já está superado, né? Não só existe a possibilidade do nascimento de novos neurônios, como a possibilidade do aumento das relações entre os neurônios, e isso se dá exatamente pelo aumento de vascularização, né, do cérebro, que se dá através da atividade física programada. Ou seja, eu estou dizendo que a criança que faz atividade física organizada, ela tende, sob a perspectiva neuroanatômica, a construir mais sinapses e mais relações entre neurônios do que as crianças que não o fazem. Então eu não estou falando de uma questão meramente corporativista ou meramente romântica, mas eu estou falando de ciência.
Ou seja, a atividade física é imprescindível para o processo de construção da inteligência da criança. E a gente vai falar aí de um conceito, né, mais novo, que é o de neurodidática. Eu preciso conhecer, né, o processo de desenvolvimento da minha criança, as fases de desenvolvimento da minha criança, eu preciso conhecer as necessidades maturais da minha criança, para que eu possa, aí sim, expô-la a atividades que sejam adequadas ao seu processo de construção de inteligência, de inteligências, né? De múltiplas inteligências, e não só da inteligência cognitiva. A segunda dimensão, a dimensão do esporte. Essa é uma questão polêmica, né? Principalmente perto dos grandes eventos desportivos, como as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, aparece uma porção de gente dizendo assim: a escola deveria ser o celeiro de atletas desse país, né? Ou seja, a gente tem que inserir o esporte competitivo e o esporte de alto rendimento para formar atletas para disputar as grandes competições, né? E aí a pergunta que vem logo é a seguinte: para formar uma equipe de vôlei que vai disputar um campeonato internacional, eu falo de 12 atletas. Olha o processo de seleção que teria que fazer com milhões de crianças que estão dentro da escola e que têm o direito democrático de acesso ao esporte, né? E que estariam sendo selecionadas e classificadas. Então eu estou querendo fazer o discurso, o contradiscurso, de que o esporte não deve estar dentro da escola de jeito nenhum. O esporte deve sim estar dentro da escola, mas sobre outra perspectiva. A perspectiva da participação, do esporte educativo, da democratização da atividade física. E uma das manifestações da atividade física é o esporte. E isso tem que ser desenvolvido dentro da escola. E aí, uma coisa importante, que mais uma vez justifica a inserção do profissional de educação física desde os anos iniciais da educação infantil. Para que eu possa chegar, né, aquele modelinho que está ali, é o modelo mais aceito mundialmente do processo de desenvolvimento motor, né? A gente chama da ampulheta de Galahu. Para que eu possa chegar aos movimentos especializados de qualquer desporto, e aí independente se o desporto vai ser utilizado como participação, como forma recreativa ou como forma competitiva, eu preciso passar por etapas anteriores. Eu começo lá, na fase motora reflexa, e aí particularmente não vejo muita necessidade de inserir o profissional de educação física nesse momento, mas a partir ali, de 1 ano de idade, 6 meses, 1 ano de idade, quando eu começo a construir as habilidades motoras rudimentares, que serão o alicerce para as habilidades motoras fundamentais, que por sua vez os alicerces para as habilidades motoras especializadas, isso deve acontecer lá na educação infantil. Significa dizer que quando eu negligencio o processo de desenvolvimento dessa criança, ela jamais, lá na frente, a não ser que seja um fenômeno, né, mas por uma questão de desenvolvimento educacional, ela não alcançará o seu potencial, ou seja, o seu desenvolvimento otimizado. E eu não estou falando de atleta de rendimento. Eu estou falando de crianças que possam ter, que tenham a possibilidade de se inserir, independente da sua classe socioeconômica, em qualquer atividade desportiva e de atividade física, sob a perspectiva do lazer, sob a perspectiva recreativa, sob a perspectiva, inclusive, do desporto de rendimento. Nada impede que profissionais competentes e habilitados façam um processo de detecção de talentos dentro da escola. Isso é possível. O que o profissional não pode fazer dentro da escola é selecionar, classificar e privilegiar aqueles que têm mais habilidade. Mas ele pode sim. E aí a gente poderia discutir, e aí essa comissão também tem, acredito, esse papel, uma estrutura que vá além da escola. Para onde vão as crianças que são identificadas como possíveis talentos desportivos pelos profissionais de educação física da escola? Hoje, no país, elas têm poucas possibilidades, né, de dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento desportivo. Ok? E sobre a última dimensão, a dimensão da saúde, né, hoje, 2 em cada 5 crianças no Brasil, e aí alguns países até têm estatísticas piores, outras melhores, estão com sobrepeso. As pesquisas demonstram que em 2022 o mundo terá mais pessoas obesas do que pessoas com o seu peso dentro daquilo que a gente entende como saúde. E o Brasil não é diferente. O Brasil é o que tem um dos maiores índices. A obesidade no Brasil cresceu nos últimos 10 anos 79%. Eu estou falando de obesidade infantil. Crianças com 5 anos de idade, de 3 a 5 anos, já obesas. O gasto, segundo uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com tratamento de doenças
relacionadas ao sedentarismo e à obesidade, né? Eu estou falando de diabetes mellitus, eu estou falando de hipertensão arterial, eu estou falando de alguns tipos de câncer, se aproxima de 4 bilhões de reais. E aí eu estou falando só do tratamento ambulatorial, porque se a gente fosse mensurar a quantidade de pessoas que tiram licença médica acometidas por essas doenças, a quantidade de pessoas que se aposenta precocemente por essas doenças, esse gasto seria infinitamente maior. Hoje se gasta, a maior justificativa que eu ouço para não inserção desse profissional na educação infantil e em todas as fases da educação básica, aliás, eu ouço sempre assim, né? Não, a gente concorda com absolutamente tudo isso, eu acho que tudo isso está sendo dito perfeito, a gente entende isso, mas nós não temos dinheiro para colocar o profissional de educação física nas escolas. É ruim de ouvir isso, porque no momento mais importante do processo de desenvolvimento da criança, a gente ouve assim, eu sei de tudo isso, porque o discurso que vem em paralelo eu sei de tudo isso, eu conheço tudo isso, mas eu vou negligenciar essa formação porque eu não tenho dinheiro para isso. Dinheiro para isso. E aí a gente negligencia esse processo de formação. E além disso, é uma visão restrita, é uma visão curta, porque não percebe que os gastos que teremos com as doenças em função exatamente do sedentarismo serão infinitamente maiores do que se tivéssemos uma política de saúde também inserida dentro da escola, com atividade física desenvolvida, e aí eu não estou falando necessariamente de colocar a criança para fazer atividade, mas também é possível, mas de construir uma relação e de construir uma consciência corporal, aí sim eu estou falando de consciência corporal, que possa levar essa criança na sua vida adulta a ter autonomia e dar continuidade ao seu processo, né, de manutenção da saúde. Hoje se gasta algo em torno de 21 bilhões de reais no tratamento de doenças ligadas ao tabagismo. E todas as pesquisas no mundo inteiro demonstram que há uma relação direta, inversa, entre praticantes de atividades físicas e fumantes. Então, construir isso com a criança, construir o hábito, a aderência à atividade física, também é uma possibilidade de diminuir o número de fumantes na adolescência e na vida adulta, a partir da conscientização da saúde e da qualidade de vida. Ainda num conceito mais amplo de saúde, entendendo a saúde para o além da doença, né? No conceito da OMS, né? É o pleno desenvolvimento psicossocial, biológico e tudo mais, né? A possibilidade da criança dar continuidade na sua vida ao desenvolvimento de relações sociais com outras crianças, é sem dúvida alguma uma outra contribuição que a educação física pode dar. Eu tive a oportunidade uma vez, caminhando com um amigo, passar por uma praça pública e encontrar algo em torno de 60 pessoas, né, da melhor idade fazendo atividade naquela praça. E aí eu comentei, olha que legal, né, como é que é essa questão do conceito, né? Projetos interessantes desenvolvidos no Rio de Janeiro. É interessante poder perceber as pessoas, né, de 70, 80 anos vindo para a praça pública fazer atividade física. E aí esse meu amigo que não é profissional da área disse assim, eu não estou vendo nada interessante, tem um professor lá na frente fazendo um monte de movimentos, velhinhos estão ali e não estão fazendo nada do que ele está fazendo. Eu digo, pois é, mas você está vendo muito pequeno. Não fosse aquele profissional, esse projeto está aqui, esses velhinhos estariam sentados nos seus sofás, vendo televisão, com controle remoto. Eles saíram das suas casas, foram para as praças, estão se relacionando, né, tudo a partir de projetos voltados para a aderência à atividade física, que deve ser construída desde as idades mais tenras. E aí, para eu terminar, eu não gosto muito de trazer exemplos de outros países, né, mas eu acho que nessa matéria específica, a Finlândia é um exemplo interessante. A Finlândia, assim como todos os países do mundo, né, vivia a questão da epidemia da obesidade infantil. E aí buscaram, como outros países, né, inserir políticas de saúde curativa, ligados muito à questão da medicina, para tentar reverter essa questão da obesidade infantil. A Finlândia é o primeiro país no mundo
que começa a estabilizar a obesidade infantil e a já dar indício da diminuição. E fez isso através da escola. O que a Finlândia fez? Aumentou o tempo de prática de atividade física das crianças, começou a discutir questões de saúde e qualidade de vida com essas crianças, e aí a Finlândia começou a viver um efeito colateral que não era esperado, né? O que se esperava é que essas crianças, quando se tornassem adultos, tivessem outros hábitos. Ou seja, era um projeto de mudança do comportamento da sociedade finlandesa para 15, 20 anos. Mas ela já começa a dar conta, já começa a dar indício de mudança agora. Por quê? Porque as crianças que estão sendo educadas sob essa ótica dentro das escolas estão reeducando os seus pais. Elas chegam em casa e começam a discutir a necessidade com os seus pais de uma vida com mais atividade física, de uma vida com alimentação mais correta, ou seja, o processo de mudança vem se acelerando exatamente a partir de um projeto que a Finlândia chama de saúde em todas as políticas. A Finlândia discute saúde em todas, nas políticas educacionais, nas políticas esportivas, em qualquer instância eles discutem, a saúde está inserida nessas políticas. Para encerrar a minha fala, eu sou professor do Instituto de Aplicação, do Colégio de Aplicação da UERJ. Há 32 anos ministro aulas para educação básica. Então, são 32 anos ininterruptos ministrando aulas para crianças da educação infantil ao ensino médio. Essa é uma discussão que ela não é nova, né? Mas ela vinha avançando, né? E a gente vinha construindo um processo de modificação a partir de novos conceitos. Volto a dizer, embora a base ela traga algumas coisas bastante interessantes, ela peca em outras. E uma delas é de não reconhecer que a educação física inserida na escola vai muito além da questão simplesmente da construção cognitiva ou de servir de coadjuvante nesse processo. E aí, entendendo também o discurso, né, de que os sistemas precisam construir os seus currículos, é importante, deputado Roman, que apesar dessa questão da possibilidade de construção disso sob a perspectiva segmentada nos sistemas, seja ele distrital, municipal ou estadual, que a União entenda, né, que essa é uma política, e aí fazendo o mesmo discurso, uma política de Estado. A questão da saúde é uma política de Estado. Ela não pode ficar à mercê daquilo que os grupos estão discutindo em cada ente. Até porque alguns entes federativos já conseguiram aprovar as legislações obrigando. Mas é importante que a gente entenda, e a sua contribuição tem sido valorosa nesse sentido, de que a gente precisa sim aprovar o projeto de lei que até hoje está engavetado, discutindo a questão da obrigatoriedade profissional da educação física, inserido em todos os anos do ensino fundamental, da educação básica, não por conta de uma questão corporativa, né? Não é por uma questão de aumento de postos de trabalho. Até porque se fosse por isso nem estaria aqui, né? Eu me aposento esse ano. Só não vou me aposentar porque essa é a minha vida e eu vou continuar até onde eu conseguir. Mas por questões de tempo de trabalho já poderia me aposentar. Mas por uma questão de entender que a sociedade brasileira, em especial aqueles que estão inseridos nas escolas públicas, que são os mais necessitados, precisam, como diz a nossa Constituição, do seu pleno desenvolvimento. E sem profissional de educação física, em toda a educação básica, não há pleno desenvolvimento possível. Obrigado. Muito obrigado ao professor Roberto Corrêa, que é especialista em educação física escolar. Antes de